A gente volta a falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados essa semana, mostrou que quase 1.200 crimes de estupro foram registrados no Maranhão em 2018. A maioria das vítimas é menina e tem até 13 anos de idade. Um dos destaques da página é o caso de uma criança de apenas 3 anos de idade abusada sexualmente. O suspeito do crime é o ex-prefeito da cidade de Santa Luzia do Tide, no interior do Maranhão. E o Zemar Oliveira Dutra foi preso em flagrante. O crime é mais um dentro de uma estatística crescente divulgada pelo Anuário da Segurança Pública. Mais de 60% dos casos de violência sexual são cometidos contra menores de 14 anos. De acordo com o anuário, 4 meninas de até 14 anos são estupradas por hora no Brasil. Isso resulta em cerca de 180 estupros por dia. São crianças que, na maior parte dos casos, têm entre 10 e 13 anos e que perdem com a violência a liberdade e o convívio social. Isso tem um efeito devastador e que em algumas situações, se isso não é identificado, diagnosticado e tratado, talvez sejam pessoas que nunca mais vão conseguir estabelecer relações seguras ao longo da sua vida. E aí, nesse sentido, a importância de programas, né, de acolhimento a essas vítimas desse tipo de violência. Né? Você afeta algo que é básico do ser humano, que é a gente confiar. É impossível a gente se relacionar com outra pessoa, sobretudo no campo amoroso e afetivo, sem haver confiança. A maioria das vítimas são meninas e quando o estupro é visto em âmbito geral, a realidade é a mesma. 81,8% dos casos envolvem mulheres. Aqui no Maranhão, só no ano passado, 1.189 mulheres foram estupradas e outras 996 sofreram tentativa de estupro. O agressor quase sempre é quem deveria proteger. 90% são pessoas próximas dessa criança ou desse adolescente. E a gente não gosta de trabalhar com um perfil, porque pode ser qualquer pessoa, pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, um vizinho próximo, um amigo dos pais, um irmão, um primo, enfim, pode ser qualquer pessoa. O Anuário de Segurança Pública também aponta que 2018 registrou o maior índice já alcançado em casos de estupro em todo o país. Mais de 66 mil novos casos. E para falar dos números relacionados ao Maranhão e o trabalho desenvolvido no combate a esse tipo de crime, estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão Ana Zélia Gomes, delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescentes. Muito bom dia, delegada Ana Zélia. Obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia a todos. Bom dia, Maranhão. Delegada, a gente verifica essa situação que é preocupante de fato. São muitos casos ainda envolvendo crimes praticados contra crianças e adolescentes e casos de estupro que acontecem dentro do seio familiar, que quem deveria estar ajudando a justamente prevenir e combater esse tipo de crime, né? Isso, infelizmente 90% desses casos acontecem por pessoas próximas a essa criança e esse adolescente. Então, por isso agora a Polícia Civil tem trabalhado para atividades de prevenção, né? Então, se as crianças e adolescentes são as vítimas, a gente está junto com as crianças e adolescentes, seja nas escolas, nos espaços públicos, porque são eles que têm que estar informados. São crimes que acontecem muito na intimidade, né? Geralmente só o autor e a vítima. Então a gente precisa sim informar as crianças, informar os adolescentes o que é um abuso sexual, como ele pode acontecer, os limites do seu corpo, para que eles também sejam válvulas e tendam a se proteger dessas práticas criminosas. Então essas informações elas não podem ser restritas, tem que sim dialogar, tem que explicar, tem que informar essas crianças e adolescentes, como você bem disse, esse trabalho deve ser feito até nas escolas de orientação, isso deve ser feito. Com certeza, a DPCA, né, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a Polícia Civil, tem estado nas escolas e nós estamos de portas abertas para convites, debates, e rodas mesmo de conversas e informações com as crianças e adolescentes de toda a rede de ensino. Delegada, vou pedir que a senhora acompanhe aqui com a gente tem alguns números relacionados, dados do perfil dos casos registrados
no Anuário da Segurança Pública, envolvendo a questão das vítimas, olha, a gente percebe que 81,8% das vítimas são do sexo feminino e 18,2% do sexo masculino, quer dizer, a grande maioria são meninas, 50,9%, mais da metade são negras, 48,5% brancas e 0,6% amarelas. Autor do estupro, esse perfil, esses dados foram repassados por uma fonte aí pelo Anuário da Segurança Pública. O autor do estupro são aí, no caso, por esses dados, 75,9% são conhecidos da vítima, 24,1% desconhecidos, 96,3% dos autores são do sexo masculino. Esses são dados também do Anuário da Segurança Pública e foi aquilo que a gente falava, que 90% dos casos é praticado dentro do seio familiar. A grande maioria aí das vítimas é menina. Quando chega esses casos até a polícia delegada, há um trabalho também em cima da família, de orientação, mesmo que tenha como autor alguém da família ou não, vocês têm esse trabalho não só de atendimento à vítima, mas também de atendimento à família? Olha, no complexo, né, de proteção à criança e adolescente, a gente tem o cuidado no trato com a criança e aí lá a gente também tem um centro de perícia voltado exclusivamente para esse atendimento de crianças e adolescentes, que vale ressaltar que é o único centro especializado para crianças e adolescentes do país. E aí a gente tenta funcionar em rede. Após esse atendimento das crianças e adolescentes, tanto a criança quanto a família, são encaminhados para a rede, né, de acompanhamento. Porque a gente sabe que são crimes que desestruturam uma família, porque 90% dos casos são cometidos por pessoas próximas e de circulação dessa família. Então há desestruturação da família, há uma desestruturação que a gente não faz ideia dessa criança, desse adolescente, que ele pode carregar isso para o resto da sua vida. Claro, então psicológico também, né? Que é muito grave. Com certeza. Então é importante esse acompanhamento e nesse trato inicial com a criança para que a gente consiga produzir as provas para o inquérito policial, mas também não revitimizar essa criança, esse adolescente. E os familiares com certeza também precisam desse suporte, por isso que há esse encaminhamento para a rede de atendimento. A questão cultural e financeira ainda interfere muito nesses casos, nesse tipo de crime? Olha, interfere negativamente, porque infelizmente com esses dados que foram divulgados aqui, a gente não tem situações de crianças e adolescentes de classe social mais favorecida que são encaminhadas à delegacia. Isso é uma minoria ainda muito grande. Né? E por que isso acontece? Infelizmente é porque essas crianças e esses adolescentes são abafados, né? Como eu disse, são situações que acontecem por pessoas próximas, então essa família não quer se desestruturar, então muitas vezes é procurado a rede privada de atendimento, né, para acompanhamento psicológico dessa criança, desse adolescente, e a parte criminal, infelizmente, fica esquecida. Tá ok. Obrigado, delegada Ana Zélia. A gente volta a falar certamente desse assunto. É um assunto que tem que ser debatido. Como a senhora mesmo disse, é importante que a sociedade tenha informação, as próprias vítimas tenham informação, esse trabalho que deve ser feito nas escolas, deve ser debatido tão importante com a sociedade. Obrigado pela sua presença e a gente volta a conversar sobre esse assunto certamente, esperando que esses dados possam reduzir. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada a todos e lá na delegacia estamos à disposição para essas situações.